Olá, eu sou a Cláudia. Eu sou o Vinícius. E esse é o Frequência Kirlian. Prepare-se para uma viagem sombria para outro lugar. Vamos viajar pelas profundezas do Gothic Metal e afins, onde cada acorde te leva a dimensões desconhecidas. E hoje estamos com uma convidada muito especial, ela mesma, Juliana Novo. Olá pessoal, obrigada aí por ter me convidado. É muito foda esse programa e sempre quis participar aqui também da Antena Zero, uma grande rádio. Incrível. E hoje a Juliana vai contar pra gente toda a trajetória dela no mundo da música. Ela que é muito ativa e tem várias bandas e tem muita coisa pra contar. Baterista, vocalista, o que te levou a encarar esse caminho? Bom, no início, na verdade, eu queria aprender guitarra. Então, meu pai tocava violão e daí quando eu era criança, ele queria me ensinar violão. Só que criança, não dava bola para isso. Eu falava para que eu queria aprender teclado, nada a ver. É porque na época, nos anos 80, a gente escutava aqueles sons e tinha muita coisa de sintetizador e daí eu me interessava por isso. Mas, enfim, era criança, não dava muita bola para isso. E daí, quando ele faleceu quando eu tinha 10 anos, aí depois que eu virei adolescente, daí eu comecei a escutar metal com 14 anos, lá em 93, por aí. Aí eu fiquei interessada em tocar guitarra. Daí eu peguei o violão dele e comecei a ter aula de violão, primeiro. Aí eu tive aula com 14 para 15. Aí com 15 anos comprei uma guitarra, que era uma guitarra antiga. A marca até esquisita, é Bagger, uma coisa assim. E daí ela era uma guitarra parecida com aquelas Gibson SG, assim, só que ela era azul, um azul assim, que nem do Grêmio, assim. Por acaso eu sou gremista. Mas era um azul meio feio, assim. Mas daí, enfim, eu treinei nela e tal. Aí nem imaginava que eu ia tocar bateria. E daí depois disso, em 96, início de 96 eu conheci o Max Guterres lá em Rio Grande, no interior do Rio Grande do Sul, e onde a gente morava, e ele queria montar uma banda de black metal. No início ele estava com o nome Red Prediction, mas daí acabou mudando lá para Crucifixion, porque ele né, muito fissurado em Sepultura. Aí acabou que a gente começou essa banda em 96, em março, e daí tava eu e ele estava aprendendo guitarra. Eu estava dando uns toques para ele, porque na verdade ele era vocalista e ele era baterista também. Aí, tipo, ele parou de tocar bateria, começou a tocar guitarra. Aí, beleza, a gente tentou um tempo, assim, com 2 guitarras, né? Aí chamamos uns meninos, os guris, no baixo e na bateria, mas não deu muito certo, os caras não sabiam tocar direito, enfim. Porque não é fácil tocar bateria pra metal extremo, né? E mesmo sendo black metal. Aí a gente ficou nessa coisa, tipo, compondo as músicas enquanto isso. Aí passou alguns anos, eu também, na época eu fiquei grávida, aí o meu filho nasceu em 97. Aí eu acabei um pouco com esses afazeres, né, de mãe e tal. Mas continuava treinando guitarra e tal. Aí a gente já estava com bastante música, só que não achava baterista e acabou que em 98 isso, eu decidi virar baterista, assim. Na verdade, foi engraçado. Eu estava mandando fazer uma guitarra estilo Flying V, assim, que nem a da Jackson, do Anders Kisser. E daí beleza, eu fui pegar com o luthier, porque eu mandei fazer um luthier lá em Rio Grande, chamado Denilson. Não sei se ele vive ainda. E daí eu fiquei de cara com ele, porque ele falou, eu já tinha pago, aí ele disse, me dá mais R$90 do locking lá.
Aí eu não tinha dinheiro naquela época, eu não trabalhava ainda. Aí, não dá, não tem como. Aí acabou que ele vendeu a minha guitarra para um outro guri, que é canhoto, porque assim, era uma guitarra de canhoto, por isso que eu mandei fazer. Porque eu sou canhota e é difícil de achar. Aí eu me lembro, eu tava chorando, assim, porque quando eu soube que ele vendeu a guitarra, assim. Aí o Marcos chegou e falou pra mim na sinceridade, assim, por que não vira baterista, já que tu nem é grande coisa na guitarra? Tá bom. Tá, né? Aí tá, beleza. Aí acabei começando a tocar bateria e foi mais fácil pra mim, eu achei mais fácil. Até pra pegar pedal duplo, essas coisas. Aí a gente começou a tocar junto, assim, aí achou um baixista, aí o primeiro show que a gente fez em 99, um ano depois, e eu tocando bateria. É interessante. É. Aí você fala desse começo, né, de você ouvir metal na sua pré-adolescência ali, e que aonde vocês escutavam metal? Era a rádio? Como era divulgado naquela época pra vocês? Como vocês tiveram esse acesso? Então, era bem difícil mesmo. Eu, sendo mulher, não tinha muitos amigos homens, então eu não conhecia muita gente na época. Eu tinha algumas amigas que curtiam também metal e a gente foi descobrindo, foi indo em loja de CD, de coisa importada, né? A gente foi também, começou a ouvir um programa que tinha da rádio de lá, era Atlântida. O programa era Feras do Rock. Aí esse programa tinha um bloco de metal, um bloco de progressivo, tinha um bloco de bandas mais nacionais. Era bem interessante. Tinha uma parte também que transmitia show ao vivo. Eu me lembro que estava ouvindo o show do Sepultura com Ramones na época. Isso nos anos 90, né? 94, 95, por aí. E eu gravava as músicas em fita cassete, eu não tinha muito dinheiro naquela época, eu ficava regravando as coisas até estragar a fita, assim, que ficava tudo mordida, ficava uma bosta e ficava ouvindo aquele som, assim, bem ruimzinho. Mas aí depois que eu conheci o Marcos, eu conheci os amigos dele, daí eles trocavam muito material, eles conseguiam, às vezes, comprava, mandava importar, alguma coisa assim, conseguia com outro cara. E isso ia fazendo, assim, ia passando, ia emprestando, daí todo mundo ia gravando em cassete, ou comprando disco, enfim, todo mundo ia conhecendo mais ou menos as bandas. Aí, com isso, que a gente foi conhecendo bandas de death metal, de thrash, de doom, black, depois até de sinfônico, melódico, de tudo, assim, né? A gente sempre escutou vários estilos. Correndo atrás mesmo, né? Era bem Sim. mais difícil. Sim, Realmente guerreiros do metal mesmo, né? e a gente também comprava revista, Rock Brigade, depois Road Crew, e daí na revista a gente ficava se inteirando, né? Ia vendo o que tá lançando, o que tem de álbuns, aí às vezes falava que tinha uma loja chamada Ativa Discos, que o cara às vezes importava umas coisas, né? E daí era isso, ia importando as coisas, tipo... ou conseguindo com alguém, assim, né? Que conseguia, sei lá, ia para outro estado. Interessante. Era... Aí você fala da questão de que você era mulher, não tinha muitos amigos homens na época. E dentro da cena do metal, de tudo isso que você construiu dentro da cena, você já passou dificuldades ou sofreu preconceito por ser mulher? Lá naquela época, depois que eu comecei a conhecer todo mundo, assim, porque depois que eu conheci o Max, eu comecei a andar com todos ali da volta da cena, né? Tipo, todo mundo começou a me conhecer, a gente frequentava os bares de metal, aí começamos a tocar, todo mundo começou a nos conhecer. E eu não percebia nenhum preconceito, sabe? Porque eu chegava de igual para igual para conversar com os caras. Afinal, eu tinha tanto conhecimento quanto eles, então eu não via nenhum problema, assim, de preconceito, nem nada. E eu via que me respeitavam muito por eu estar tocando, né, sendo musicista.
Inclusive, antes de entrar pro Crucifixion, eu tentei uma banda só com mulheres de thrash metal. Quando eu tava tocando, quando eu tava tocando guitarra, eu queria tocar guitarra e cantar. Eu sempre cantei, assim, mas, tipo, aleatoriamente. Eu não fiz estudo nem nada, mas eu sempre gostei de cantar desde criança. Eu tava com meu pai, curtia as músicas. Você nunca fez aula de canto, nada disso? Não, esse ano eu fiz. Esse ano? Nossa. Esse ano eu fiz só pra ver como é que era, pra me aprimorar, né? Mas eu sempre foi natural, assim, naturalmente. Eu aprendi a cantar, por exemplo, lírico, né? Ouvindo os CDs lá do Nightwish, né? Com a Tária. Então você sempre foi bem autodidata, assim, né? Sim. Em todos os sentidos. Sim, sempre foi. Tipo, na bateria, obviamente o Max, como era baterista, ele foi me dando uns toques e tal. E eu fui aprendendo do meu jeito, porque eu também sou canhota e daí eu tenho uma configuração diferente para não ter que inverter a bateria, né? Porque senão, se for inverter, a gente já demora para montar. Aí, se for inverter a bateria, depois desinverter para os outros das outras bandas, aí não dá certo. Então, se for olhar assim, a minha configuração é meio parecida com a do Max Kolesny do Crisium, porque ele também é canhoto e ele também não inverte. Nossa! E Ju, quais as bandas, ou algo que você queira citar, né? Pode ser banda, artista ou álbum, que você sente que influenciaram no seu estilo hoje? Muita banda, muita gente. Porque assim, eu não tenho só um estilo, né? Eu tenho várias facetas, digamos. Várias facetas de Juliana, não. Tipo, porque eu gosto de cantar, eu gosto de fazer lírica, eu gosto de tocar bateria. Eu não sei nem dizer o que é mais legal, assim. Porque eu gosto de tocar bateria, só que tem uns pontos negativos que tipo, tu tem que carregar um monte de coisa, tu tem que, né, montar e desmontar, cansa. É uma coisa muito física, tu tem que estar, né? Sim. Eu me sinto tipo atleta, né? Tu tem que fazer academia, tem que fazer várias coisas além de treinar, etc. Mas assim, de influências, assim como baterista, eu diria assim, os bateristas que me influenciaram foi, obviamente, o Igor Cavaleira, né? Do Sepultura. Enfim, para mim, eternamente Sepultura. E, enfim, o Pet Sandoval, do Morbid Angel, hoje em dia mais o Inferno, do Behemoth, e o batera do Nile também, o George Collias, que é um monstro, né? Inclusive eu consegui ter 2 aulas com ele. Nossa! Caraca! Foi legal. Assim, ele me ofereceu, quando ele veio aqui no Jai Club, tocar com o Nile, eu conversei com ele e acho que ele, sei lá, ficou motivado por ser uma mulher baterista, né? Pode ser. E de death metal, e daí ele me falou, porque eu falei que eu tava tendo umas aulas, mas era presencial. Aí ele falou, por que tu não faz aula online? Eu te dou 2 aulas aí pra tu ver como é que é, pra ver se tu te interessa. Não, na eu é foda. Mas ele é um cara muito ocupado, né? Demorou pra conseguir, assim, demorou meses pra conseguir marcar essas aulas, mas rolou. E foi legal, enfim. Mas assim, na minha voz, o que eu diria que influenciou muito foi, obviamente, a Tarja Turunen, né? Que eu amo ela, a voz dela, amo tudo que ela fez no Nightwish e agora a carreira solo dela. Enfim, outras mulheres que eu acho, assim, foda são a Doro, né? Doro Pesch. E outra mulher que eu acho bem foda é a Leather, né? Que canta heavy metal, assim, acho muito legal. Até hoje tá cantando aí. E é isso, assim, tem de todas essas pessoas, cada uma influencia um pouco. Também Ian Gillan, no Black Sabbath, no Deep Purple, eu adoro a voz dele, pra mim teve uma certa influência. O Aerodane, no Nevermore também, que eu adoro essa banda, enfim, por aí.
Ô, Ju, e tem algum lugar assim que você nunca tocou e gostaria de tocar? Ou tem algum show assim que ficou marcado pra você? Ah, tem alguns aí, como baterista, tem a abertura que a gente fez lá pro Dark Funeral em Porto Alegre, lá em 2011, foi muito legal. Foi muito legal conhecer eles no camarim e tal, e trataram muito bem, foram muito gente fina. O Lord Ariman é um cara excepcional, né? Além de ser um puta músico. E, assim, outro lance foda foi quando a gente abriu pro Crisium em 2007, lá em Porto Alegre. E foi muito legal, porque foi uma oportunidade que a gente conheceu um pouco melhor eles, assim. E eles também foram sempre muito gente fina. Tipo, eu conheci eles em 2004, lá em Porto Alegre. Eu tinha me mudado fazia um ano. E eles foram muito legais, sempre muito humildes, desde sempre, né? Sim. E sempre guerreiros, assim, sempre... Foi muito legal. E eles nos incentivaram, tipo, ó, vai atrás, grava coisas, tipo, eu acho muito legal que eles me respeitam muito, assim, inclusive quando eu vim para São Paulo, teve uma época que eu tava sem grana, sem emprego, eu tava tentando ficar aqui, né? A banda ainda tava meio para Porto Alegre ainda, e eles estavam fazendo turnê, e daí eles me deixaram ensaiar no estúdio deles, assim. Uhum. E foi muito massa, né? É incrível, imagina. Sim, sim. E como que você concilia essa rotina, sua rotina com tantas bandas, com tantos projetos? Assim, antes eu não tinha tanta banda, né? Antes eu só tinha o Crucifixion, né? Aí eu fui pensando, eu tô numa certa idade que eu, sei lá, acho que eu vou fazer o que eu gosto e se eu tenho tempo, agora eu tô trabalhando remoto, Que bom. aí dá mais tempo de fazer coisas legais. Ai, que ótimo. Pra quem não sabe, ela é baterista do Crucifixion, baterista do Adverse, vocalista do Wishmaster, vocalista do Vindicta e vocalista e baterista do... Não, e vocalista do Triste Sinfonia. Triste Sinfonia. No Adverse eu toco bateria e faço vocais líricos também. É incrível. Vamos agradecendo aqui a nossa convidada, Juliana Novo. Você pode deixar seu Instagram, Ju, por favor? Sim, Juliana Novo, aka Dark Moon. Que Dark Moon era o meu codinome antigo na época do início do Crucifixion. Enfim, quem quiser seguir minhas bandas, me seguir lá, trocar ideia, pode ir à vontade. Perfeito. Sigam também o Frequência Kirlian, @Frequência Kirlian. Sigam o Zait, _666. E vamos fechar com Behemoth.